Salve, salve! Estamos na TV 247, no programa Cannabis Brasil, da TV 247. Hoje temos a honra da presença do meu xará, André Fajardo. André, ele é diretor comercial da Câmara de Cânhamo Industrial do Paraguai, presidente do Instituto Cannave, diretor administrativo da Associação CMA, mestre de cerimônias da Expo Cannabis Brasil e foi assessor da USA Hemp, embaixador da Welfa DNA. Bom, meu xará, muito obrigado pela sua presença e se eu esqueci alguma coisa ou a minha pronúncia foi ruim na sua apresentação, por favor, complemente. E também dizer que o André também é da comissão do setor de cannabis da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Rio de Janeiro. Então, meu irmão, por favor, se eu esquecer alguma coisa, acrescenta aí na sua apresentação. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, André. Eu agradeço pela apresentação, pelo carinho, por esse convite, pela participação aqui. E corrigindo o embaixador da WeLeaf DNA e acrescentando também mestre de cerimônias trilingue do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo e também da Articulação Nacional de Marchas da Maconha, representando a Marcha da Maconha de Brasília e a Marcha da Maconha em Ilhéus, na Bahia. É muito importante falar isso, quer dizer, nós somos da Articulação Nacional das Marchas da Maconha. André, para iniciar, gostaria que você comentasse como está o processo de legalização da maconha no Paraguai. Por favor, meu amigo. Bom, o processo de legalização da maconha no Paraguai, inclusive, recapitulando, começamos em 2018, e a gente sabe muito bem que mesmo após a legalização é um grande processo, são várias etapas. Existe a necessidade da entrada no Ministério da Saúde, que depois se passou para o governo federal. Então, desses anos para cá, o desenvolvimento com os produtos de maconha tomaram a proporção como o Paraguai se transformou. Atualmente, o mercado tem sido muito promissor, ele tem atingido patamares muito interessantes com relação ao mercado mundial. Mas desses anos para cá, o que a gente vê é que teve um desenvolvimento muito interessante, inclusive com ações com comunidades indígenas, camponeses, e isso que alavancou também a transformação do que acontecia no Paraguai, que até então era fornecedor de grande quantidade da maconha recebida no Brasil. Então, a produção lá sempre foi muito grande e agora está se transformando para uma produção de nível de comércio, que é o legalizado, que é o cânhamo. Então, isso transformou a economia do Paraguai. Podemos dizer que, realmente, a legalização transformou o mercado do Paraguai e transformou isso num país que mudou da percepção de um país preocupante para a fiscalização do país, no Brasil, e se transformou para um grande fornecedor mundial, batendo recordes como terceiro maior país produtor de cânhamo no mundo. Eu tinha ouvido falar que o Paraguai era o maior exportador de cânhamo, de cannabis, de maconha do mundo. Você está colocando que é o terceiro. Agora, quero que você me diga quais os produtos. Primeiro, aqui no Brasil é proibido você plantar para fabricar insumos de cannabis. Uma empresa brasileira tem que importar o insumo. Então, a primeira coisa, no Paraguai, quer dizer, os camponeses podem plantar e dessa plantação, no Paraguai, pode-se fabricar os produtos. E quais os produtos já estão avançados de maconha na sua fabricação? Por favor. Importante ressaltar que
Esse é um projeto da Câmara de Cânhamo Industrial do Paraguai, que é o Hemp Guarani, que foi essa inclusão social dessas pessoas. Então, para todos tem que ter um cadastro, tem que ter todo um controle, a doação de sementes. E como você bem perguntou, essa participação deles é algo que tem sido colocado, inclusive, nas Nações Unidas. Foi algo que foi reconhecido que o Paraguai tem feito esse projeto. Os produtos, a gente traz os produtos que são medicinais, cosméticos e alguns comestíveis. Isso já é muito interessante para você ver o tamanho da variedade de opções. Mas é interessante colocar também que tivemos agora a construção da primeira casa com cânhamo feita no Paraguai. Então, essa expansão dos produtos a gente já distribuiu, inclusive, em shoppings, em abertura de franquias para a distribuição dos produtos. Então, existe um comércio já dentro do próprio país, do Paraguai. Então, isso é muito interessante, que isso deve servir como exemplo para que aconteça aqui no Brasil. Né? Bom, cosméticos, quer dizer, é muito bom para a pele, né? E também, quer dizer, então já existe uma política industrial da maconha no Paraguai. Veja só, a importância, esse programa aqui da TV 247, para as pessoas entenderem a importância dessa política. Por exemplo, os Estados Unidos já tem uma política de industrialização, Canadá, a África do Sul, né, Reino Unido e o Paraguai. O Paraguai, quer dizer, o André Fajardo está aqui falando para a gente, existe uma política de industrialização da maconha e de inserção dos povos, né, originários, tradicionais, para a plantação. Então, e também alimentício, né? Até dizer para as pessoas, a semente da maconha, ela é um alimento espetacular. Ela tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9, e ela é riquíssima, inclusive para fazer até leite. Você tem algum exemplo dos comestíveis que são hoje produzidos no Paraguai? E pergunto, e óleo para fins medicinais também? Sim, óleo para fins medicinais até então, porque esse é o maior mercado que acontece, é o que teve maior aceitação, pelo que vimos nos últimos 3, 4 anos. E os comestíveis que a gente pode trazer são as gummies, que todo mundo já conhece no Brasil. Temos o chocolate com CBD, temos o molho de tomate, que pode servir para você comer de várias formas. Existe também os biscoitos, existe uma opção muito diversa. Então, isso pode expandir ainda mais. Inclusive, esse próprio lançamento de produtos aconteceu também o erva mate, que é o chá erva mate, que é tradicionalmente usado pelo pessoal lá no Sul, enfim, né, no Paraguai, no Uruguai, e que já vem com o CBD também. Você vê que é tudo de um nível realmente autorizado, esse nível controlado, que, digamos, aqui no Brasil é tratado ainda como medicinal. E como é a legalização do consumo como para fumar maconha, plantar? Como é que está esse processo no Paraguai, por favor? O uso para fumar, eles autorizam com o uso do nível medicinal. O uso com THC de alta proporção, que é a maconha tradicional que a gente conhece, ela ainda não tem essa permissão. Agora, você, quer dizer, você é um brasileiro? Como é que você é, brasileiro ou paraguaio? Te perguntar. Brasileiro carioca. Brasileiro carioca. Sensacional. Mas aí, nós, inclusive, atuamos na mesma comissão na OAB. Como é que você vê o Brasil, você que está vendo esse avanço no processo de industrialização no Paraguai, como é que você vê o Brasil dentro desse mercado, que na realidade, nós chamamos hoje até a maconha como o ouro verde, né? Como é que você vê o Brasil dentro desse mercado? E só um detalhe, o chocolate. Eu gostei da conversa do chocolate, né? Porque o Brasil é um grande
era produtor de cacau, mas virou também um exportador de cacau, né? A gente exportava cacau e comia o chocolate, a gente exportava o cacau, eles faziam chocolate lá fora para a gente comer. Agora a gente está também produzindo chocolate. Mas bota aí o chocolate, a maconha do chocolate, e como é que está o Brasil nesse processo mundial da luta comercial pelo ouro verde? A luta pelo ouro verde é uma colocação muito ampla. Para não perder o gancho, vou falar do cacau, que realmente no Brasil, aproveitando para também dizer que eu sou o CEO do Cacau Festival, que a gente faz um festival falando sobre o cacau, a experiência que eu tive morando na Bahia, então a gente sabe que o Brasil já foi o maior produtor mundial de cacau. Então, até os anos 30, 40, a gente tinha uma produção muito incrível. Foi passado pelos países da África, da Costa do Marfim, principalmente, mas estamos retornando nos últimos 10, 15 anos. O Brasil está sendo exemplo de qualidade de cacau. Então, temos as melhores práticas e a melhor qualidade, que isso pode ser utilizado para o cânhamo, que é o caso que foi debatido com o Ministério da Agricultura e com o Ministério da Saúde já, que o Brasil deve já autorizar essa questão em breve, para o uso do cânhamo industrial. Agora, o ouro verde em si, toda a maconha, a cannabis em si, como preferirem, é realmente uma necessidade muito grande. A gente vê a comissão que foi colocada a CONAD, o retorno do CONAD, né, dos membros da comissão que fazem a análise de drogas aqui no Brasil. Então, esse debate tem se avançado de uma maneira muito positiva, muito responsável, poderia dizer, mas que ainda precisamos de que os projetos de lei avancem no Congresso. Eu acredito que o próprio julgamento no STF e o avanço no Congresso é algo que devia andar paralelamente, mas infelizmente a gente tem visto o contrário, que é o ataque do Senado a proibicionismo e fazendo isso contra o que está sendo votado no STF. Essa preocupação do ouro verde do Brasil, eu coloquei uma vez na Câmara, participando de uma audiência, que o Brasil tem todo o potencial para ser o maior produtor mundial de cannabis, de maconha, seja lá como for feito, mas que já é um exemplo pelas associações, o trabalho já é lindo. Eu tenho que parabenizar todos os trabalhos de todas as associações, o que fazem, as famílias que ajudam, isso é importantíssimo para o país. Antes que a gente chegue em algum patamar de regulamentação adequada, que é um marco, a gente já vê um trabalho muito bonito sendo feito. Então, acho que o Brasil está regulamentando as empresas, essa conversa tem sido amarrada, porque a gente sabe que no Brasil as coisas demoram um certo tempo superior, mas eu vejo que existe interesse, essa comoção popular, essa aceitação do tratamento com a maconha. Estamos enxergando realmente o potencial agora, que ela pode ser muito além do que apenas um medicamento, que ela vem ser comestível, vem sendo um combustível também, até a própria produção de casas, o quanto que isso vai ajudar para as pessoas desenvolverem. E a gente vê um país que a gente tem tudo. Eu acho que isso que é um receio, inclusive, dos outros países. Eu vou te falar com toda sinceridade que esse é um ponto muito chave. O que atrapalha o Brasil é a concorrência, porque os outros mercados acho que dificultam para que o Brasil legalize e regularize logo isso, porque o país é muito potencial, é muito potente em toda a agricultura, e a gente sabe muito bem disso. Agora, você estava falando e eu queria que você falasse mais sobre essa reunião, não sei se reunião, o encontro, né? Você falou do Ministério da Agricultura e mais um ministério. Isso está sendo debatido dentro dos ministérios do governo. Quais esses dois ministérios que você falou? Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura. Dentro, de alguma forma, a gente, desde 2020, eu me aproximei da Associação Nacional do Cânhamo com o doutor Rafael Arcuri, que é o diretor, advogado, companheiro nosso da OAB do Distrito Federal, que lá tem também a comissão de cannabis, OAB Cannabis. Então, agradeço, inclusive, aos colegas de Brasília, de todo o Distrito Federal. A gente sabe que essa conversa tem sido puxada com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, por conta da questão, inclusive, do uso veterinário. E, de repente, a gente entende que, além do veterinário, é necessário toda essa discussão para a produção agrícola, que é a participação da Embrapa em pesquisa, participação do Ministério da Agricultura, incentivando para que os produtores de trigo, de outras culturas, como café, que têm grandes produções,
façam isso. E até então, eu coloquei isso em questão, eu solicitei que o doutor Rafael chamasse o Ministério da Cultura. Essa reunião já foi colocada em 2020, logo em outubro de 2020, se eu não me recordo, e desde lá a gente já está buscando esse posicionamento. Então, aconteceu um evento também de audiência, como vem acontecido constantemente, lá na Câmara dos Deputados, e graças à jornalista Manuela Borges, a gente conseguiu ter algumas participações, e tivemos também a exposição de cânhamo que aconteceu lá na Câmara, então que isso alavancou a evolução dessa conversa, que não seja apenas o uso medicinal, que não seja apenas essa discrepância entre o uso recreativo e medicinal, que é uma grande discussão que a gente sabe muito bem que não tem sentido a gente esperar achar uma razão sobre isso para chegar no resultado final. Mas esse debate do Ministério da Saúde, como é que foi? O Ministério da Saúde reconhece que tem que ter gerência sobre essa questão. Eles visualizam a importância do Ministério da Saúde sobre essa questão, que não deixar apenas como a Anvisa, que tem direcionado tudo, graças ao Judiciário e graças à Anvisa, a gente tem esse mercado que acontece hoje no mundo, e o Brasil tem crescido muito. A gente vê os números potenciais a cada ano triplicando, né, os percentuais. Você que conhece no Paraguai e no Brasil, qual a diferença que você enxerga na questão da produção dos óleos medicinais, que são aqui as associações, né? Você tem também várias universidades, inclusive na veterinária, a Universidade de Viçosa, né? Por exemplo. Mas como é que você compara no Paraguai legalizado para fins medicinais, né? Já estão avançando na industrialização, inclusive, né? E comparado com o Brasil, que apesar de ser ilegal, apesar de todos os entraves, há um enfrentamento corajoso das associações e das universidades na questão da pesquisa. Como é que você faz essa comparação, André, por favor? Essa comparação é muito minuciosa, porque a gente sabe muito bem que a legalização, essa regulamentação é muito de uma conversa que é uma utopia, né? Comparar, a gente sabe muito bem que os resultados mostram o quanto que a gente tem de uma realidade entre uma situação e outra de cada país, mas o que acontece é que existe um mercado ilegal, então, no país, a gente no Brasil, mesmo ainda não comparando de uma forma legal, mas a proporção ilegalmente acontece, sempre aconteceu um certo tipo de comércio, então isso já desenvolve a economia. O que o Brasil precisa ver, eu prefiro, ao invés de comparar, eu prefiro que a gente traga como um exemplo. A gente precisa pedir essa ajuda, essa cooperação técnica que o Paraguai pode contribuir. Então, assim, o desenvolvimento é grande, a aceitação, inclusive, no Ministério da Agricultura do Paraguai já é algo muito emblemático, muito bonito, como se faz de uma forma responsável, que, para você ver, como eu coloquei no início da nossa conversa, o Paraguai era emissor de tamanha quantidade de maconha ilegal. Isso se transformou. E o Brasil deve ser exemplo disso. Então, comparando, eu vejo isso. O Brasil está vendo tantos outros países além do Paraguai, que tem o Peru, a Colômbia, a Argentina, o Chile. Olha que coisa, né? Como que a gente vê a América do Sul avançando tão bem com relação a isso, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo inclusão social, desenvolvendo até a própria o que acontece na injeção da economia, né, do PIB. Então, o Brasil precisa muito debater sobre isso de uma maneira urgente para a gente poder trazer mais retorno econômico, porque o que eu imaginei fosse que depois da pandemia, do término da pandemia, a gente teria isso como algo que a gente tivesse como uma carta na manga para poder retomar a economia do país. Eu acho que seja colocado isso em questão. Outra questão é o seguinte: no Brasil, hoje, você pode, autorizado pela Anvisa, importar mais de 500 produtos estrangeiros.
a maioria dos Estados Unidos, do Canadá. Quer dizer, vou repetir para as pessoas, porque não são 5, nem 10, nem 50, são mais de 500 produtos. E a Anvisa, inclusive, escreve que não faz avaliação nem da qualidade, nem da segurança do produto. A Anvisa não faz avaliação. Então, quando vai ser importado, a pessoa que está importando e o médico que receitou precisam assinar um termo de responsabilidade. Mas, de qualquer maneira, legalmente, a Anvisa autoriza a importação de mais de 500 produtos estrangeiros. Eu pergunto, dentre esses produtos, é permitida a importação de produtos do Paraguai? Os produtos medicinais que são autorizados no país, que são os óleos, e o que vai entrar no país a partir de 2024 também, que a própria Anvisa colocou de ampliar essas possibilidades e que já vem acontecendo de alguma forma, que são outros produtos, que são gummies, que são cápsulas, são outros produtos de outro tipo de formulação. Eu não sei se realmente seriam apenas essas possibilidades, mas a Anvisa colocou uma nota que seria ampliado o acesso. Então, o que é possível do Paraguai até o momento, eu coloquei óleos, pomadas e produtos que possam ser colocados por médicos no Brasil, utilizando a mesma política que acontece com outros países, como Estados Unidos, Canadá e países da Europa. Então, quer dizer que nós, do Brasil, importamos produtos legalmente do Paraguai, autorizados pela Anvisa. Agora... Pela 660. Pela resolução... pessoal, porque a Anvisa... Na realidade, a norma criminal é uma norma penal em branca, né? A gente chama norma penal em branco, porque ela precisa de portarias e regulamentações. Quer dizer, as drogas são proibidas na Lei 11.343, mas a lei define que drogas são todas as substâncias que causam dependência. Quer dizer, aí, se fosse só isso, né, ia açúcar, café, bebida alcoólica, tal. Mas então ela coloca que drogas são todas, para fins da lei de drogas, drogas são todas as substâncias ou produtos que causam dependência e estão em lista atualizada da União. Quer dizer, isso está logo no artigo 1º da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Então, essa lista ela é feita pela Anvisa. E a Anvisa, todas as suas decisões acontecem em RDC, que é a Resolução de Diretoria Colegiada. E o André Fajardo, nosso convidado hoje, ele acabou de dizer que é permitido a importação de pomadas, né, e outros óleos do Paraguai, e que isso veio na RDC 660. Tu pode só dar uma clareada nisso, por favor, André? A RDC 660, do dia 30 de março de 2022, ela coloca a possibilidade de importação de produtos que a própria pessoa física tem essa administração, que você faz, inclusive, essa colocação no portal da Anvisa, preenchendo com a receita médica, e aí você recebe uma autorização para a utilização desse produto por um período que deve ser renovado. Essa possibilidade de comércio, inclusive, que se amplia, porque além da Câmara de Cânhamo fazerem 25 empresas presentes, é interessante saber também que existe a possibilidade de network, ou seja, de trabalho entre empresários brasileiros e o Paraguai, essas empresas no Paraguai, caso empresários brasileiros tenham interesse de fazer a produção no Paraguai, já que já existe autorização e já existe a facilitação por causa da questão dos impostos. O Paraguai, por ter uma economia mais direcionada à facilitação de empresários, então não ter imposto, isso facilita muito para os empresários desenvolverem a curto prazo com resultados. É importante colocar isso aqui. Então, quer dizer, o empresário brasileiro ele pode ir para o Paraguai, né? Lá ele vai poder desenvolver o seu produto dentro da legalidade,
e pode exportar. Quer dizer, o brasileiro vai para o Paraguai para exportar para o Brasil, né? Veja só que situação, né? E para vender lá mesmo, com o aumento de dispensários que tem acontecido constantemente no Paraguai. E a importação de flores, inclusive de CBD, para vários países na Europa, nossa, Eslovênia, República Tcheca, o Paraguai, o Portugal, tantos outros lugares. Isso tem, assim, chamado a atenção, porque a gente vê essa dificuldade aqui no Brasil, toda essa discussão. Então, das empresas grandes que estão se solidificando aqui no país, para quem está iniciando, pode ser uma alternativa de entrar no mercado do ouro verde, como você colocou. Até tem uma... Eu conheço uma, Harlet Sul. Diz que ela tem praticamente só CBD. Então, quer dizer, o Paraguai, para quem está nos ouvindo, o CBD é o canabidiol, é uma das diversas, mais de 100, mas é uma das substâncias da planta, da maconha, e você tem plantas que têm praticamente só CBD. Tem gente que diz que não tem planta que só tenha CBD, tem que sempre ter um pouquinho de THC, né? Mas dizem que conseguem. Aí tem uma discussão que ela diz que não é boa o desenvolvimento, que há condições de separar apenas a molécula do CBD, até através de uma produção química, né? Mas a planta em si, então você quer dizer que é o seguinte, você está dizendo que o Paraguai ele está exportando plantas para o mundo inteiro que tenham ali, no máximo seria... No Brasil é mais ou menos isso que está na 660 ou 379, a RDC 660 ou 379, que é 0,2% de THC, né? 0,2 THC ou 0,3, né? De THC. Já temos até, inclusive, colocação de 0,5. Já teve uma empresa que teve autorização com 0,5. Até então, antes era 0,3. No Brasil já tem 0,5. Já. Tá. Então, o Paraguai ele exporta a planta in natura que tenha até, não sei, 0,3, 0,5 de THC, como é que quer dizer? Plantas que só tenham praticamente CBD, é isso que você está falando? Ele está exportando para o mundo inteiro, in natura. O Paraguai está exportando para vários países, principalmente na Europa, como eu coloquei, Holanda, Espanha, Lituânia, Reino Unido, também na América do Sul, Costa Rica, e na América, no Canadá, e na Austrália também, na Oceania. Mas para o Brasil não se pode colocar mais ainda. Foi vetado em agosto a importação de flores, infelizmente. Assim, dizer mais uma coisa. Na RDC 327, estamos aqui falando para os nossos ouvintes. Veja só, eu estou falando aqui do ponto de vista do capitalismo, do sistema econômico capitalista. Eu até, particularmente, eu defendo uma economia socialista, mas nós não vivemos numa economia socialista. Nós vivemos numa economia capitalista. E um capitalismo periférico. Toda a América Latina, né? As Veias Abertas da América Latina, um livro histórico de Eduardo Galeano. Quer dizer, nós exportamos matéria-prima, o André até falou agora há pouco aí, o cacau. O Brasil exportava cacau para eles lá fora fazerem o chocolate para mandar para a gente comer. E agora nós estamos desenvolvendo o chocolate no Brasil, né? Poxa, que os que grandes maravilha. produtores de amêndoas de qualidade, que ganhavam prêmios apenas pela amêndoa, resolveram produzir o próprio chocolate aqui no Brasil. E, de repente, começamos a ter chocolates em primeiro, segundo e terceiro lugar em concursos internacionais. Quem diria? Chocolate de amêndoa? Amêndoa é o produto que faz o chocolate, ou seja, é a matéria-prima que faz o chocolate. Porque tem também chocolate com amêndoa, né? Tem O nibs também, né? O nibs é o início do chocolate. Então, assim, a gente pode ver esse exemplo que está acontecendo com cacau, né? O chocolate, eu ia dizer, para trazer para a maconha. O quanto que a gente trazer qualidade, trazer a produção regulamentada, fazer tudo de forma organizada, a gente pode sim trabalhar e vai funcionar sim. O Brasil vai ser isso e já tem sido, só que a gente precisa ampliar muito mais.
Agora, eu quero assim dizer para quem está nos ouvindo que eu estava falando do capitalismo, o que é um absurdo no Brasil é que a gente pode importar mais de 500 produtos e tem o artigo 18 da resolução da RDC 327 da Anvisa, que diz o seguinte: para fins de comercialização e fabricação de produtos de cannabis em território nacional, a empresa deve importar o insumo farmacêutico na forma de granel, vegetal ou produto industrial. Quer dizer, veja só, a gente pode importar produtos estrangeiros, mas nós, brasileiros, não podemos aqui abrir uma pequena empresa que possa plantar a maconha para fabricar os seus produtos no Brasil. Os insumos é obrigado que a empresa brasileira ela é obrigada a importar o insumo. Isso quer dizer, isso fere o princípio da concorrência, porque a livre concorrência é que todos possam disputar o mercado. Essa é teoricamente o que acontece. Essa é a definição teórica. Nós sabemos que o capitalismo tem cartel, tem monopólios, mas, teoricamente, a livre concorrência, todos poderiam participar dessa livre concorrência e aí as pessoas poderiam optar pelos produtos mais baratos e de melhor qualidade. Mas só que nós, brasileiros, não podemos concorrer nesse mercado dentro do nosso país. Quer dizer, eu vejo, André, não sei, aqui é um programa muito crítico, né? A TV 247 é uma TV aberta, né, a críticas de todas as ordens. Eu vejo isso, que a Anvisa vem, né, nessa toada, trabalhando, na realidade, para o interesse do capital estrangeiro. Eu sei que você deve achar minha posição um pouco radical, você que conhece mais os meandros, então eu queria que você comentasse isso, por favor. E, aqui a bronca é livre. Pode dizer, André, tu está totalmente errado, está tranquilo aqui. E pedir para o pessoal fazer o like. Muito importante, dar o seu like, o gostei, para que o programa fique cada vez mais fortalecido. André, fala aí, por favor, esse comentário que eu fiz da livre concorrência. Essa questão da livre concorrência no país, a gente pode trazer uma situação muito dúbia, porque a gente não pode produzir com empresas e tem que trazer a matéria-prima para fazer o envasamento aqui, né, do produto medicinal, mas a gente vê o trabalho feito pelas associações que estão aí já com fazendas, né? Que situação difícil. A gente vê que, em meio a uma forte estigma, já existe no Brasil duas formas de empresas de cannabis, seguindo as regras da Anvisa. Elas podem operar como e-commerce para oferecer a importação de produtos, como o canabidiol, e, se for produtor, seguir por um caminho mais burocrático, pedir o aval da Anvisa para produzir e vender nas farmácias. É uma coisa que... uma conversa complicada isso no país. Quanto que a gente vê eventos acontecendo semanalmente para discutir nos eventos da OAB, nos eventos que são exposições, que são simpósios que estão acontecendo aí pelo país, discussões se repetindo. E a gente não vê ainda esse avanço, como você colocou. Eu acho que a gente precisa entender que a judicialização é o que está fazendo as coisas funcionarem. Você vê que vários mandados judiciais que está fazendo produções acontecerem, a gente vê um mercado acontecendo de alguma certa forma. Porque as empresas passam por muita dificuldade por não poderem produzir, isso acaba sendo um atraso na economia, no desenvolvimento de todo esse mercado. O cultivo clandestino também é algo que alimentou as indústrias mais lucrativas do mundo no século XX na América Latina. Então, olha que conversa. Como é que pode a gente imaginar? Por que o cultivo legal de maconha não é tão rentável aqui na América Latina? O início foi no Uruguai, que legalizou, né, o cultivo em 2013, e várias outras nações deram esse passo para promover uma gradual legalização do setor. E a gente vê hoje cerca de 170 milhões de dólares anualmente na região da América Latina, sendo estimativas de consultoria
pelo Euromonitor. E o que você acha? Trazendo todos esses números, o que pode acontecer para a gente fazer com que o resultado do STF, do julgamento lá de descriminalização, que virada de chave, por que essa demora toda de chegar no último voto? O quão importante é esse debate? Descriminalizando, o quanto que a gente vai avançar nessa conversa? Porque vir com essa questão criminal, a gente tem que fazer um rodeio para chegar na produção e comercialização. Isso é muito triste, porque a gente vê o quanto que poderia já estar avançando depois de uma descriminalização, né, André? Você tem algum dado aproximado desse PIB da maconha legal no Paraguai? Quanto isso representa em receitas para o Estado? E também como assim, a receita seria através da tributação, mas eu digo do próprio produto interno bruto da maconha legalizada no Paraguai. Olha, eu não tenho esse número aqui, eu não sei se eu vou conseguir esse número aqui tão rapidamente, mas... Não tem problema. André, o seguinte, e você, que é um trilingue, né? Trilingue. Quer dizer, trilingue é o quê? Português, espanhol, inglês? Inglês, isso. Português, espanhol e inglês. Você vem acompanhando essa disputa, porque, na realidade, o que acontece hoje no mundo, né, é uma guerra comercial pelo ouro verde. Vários países do mundo inteiro estão nessa guerra comercial. Nos Estados Unidos, as pessoas lá, inclusive brasileiros que estão lá, eles já entraram no próprio espírito americano, que o espírito americano é a de dominação dos mercados. Isso que é o espírito americano. Ele, ali dentro dos Estados Unidos, eles têm uma guerra interna, mas eles têm sistemas de defesa da concorrência muito bem estruturados. São, inclusive, se eu não me engano, são 2, com cada um com mais de 500 advogados, economistas, que fiscalizam práticas infrativas ao mercado. Por exemplo, uma prática infrativa ao mercado. Uma empresa de uma determinada região, ela entra vendendo um produto abaixo do preço de custo. Então, se ela fizer isso, ela vai derrubar todos os demais concorrentes. Ela é uma empresa que tem poder, ela já tem, vamos supor, 40%, 30% de um determinado mercado, ela tem poder de mercado, ela tem reservas, então ela entra em determinada região vendendo abaixo do preço de custo para quebrar os demais concorrentes e depois ter o monopólio desse mercado. Nos Estados Unidos, você tem vários órgãos de defesa da concorrência. No Brasil tem também o CAD, só que o CAD ele é um órgão com uma fundação, um órgão, fundação muito pequena, um pouquíssimo, se for comparado com os Estados Unidos, Canadá é até risível, mas no Brasil tem também. Então você tem hoje uma guerra comercial pelo ouro verde no mundo inteiro, E os Estados Unidos já estão aqui vendendo, dentre esses 500 produtos aí, se eu não me engano, a maioria é americano. Quer dizer, já estão aqui numa política de dominação do mercado brasileiro. E então quero que você que tem uma visão trilingue, uma visão internacional, né, que você faça aí uma abordagem do que vem acontecendo no mundo na disputa do ouro verde e colocando o Brasil, porque é tema do título do nosso programa, né? Sim, é a disputa mundial, o mercado dos Estados Unidos e Canadá é gigantesco. Então, como a gente sempre imaginou que a grande dominação que acontece dos países de primeiro mundo, né, o G7, então a liderança dos Estados Unidos e do Canadá é inviável a gente conseguir comparar. Que vai acontecer, inclusive, uma disputa muito grande agora, a partir que a gente está vendo com o que está acontecendo na Alemanha. Então,
certamente vai entrar. A China já também tem uma participação muito grande na produção de cânhamo, e isso é muito interessante ressaltar, apesar de eles não permitirem a utilização lá, mas eles têm a produção de cânhamo. E isso pode se colocar como algo interessante para o Brasil, porque essa é a grande receio deles, a China deixar de ser o primeiro produtor mundial de cânhamo, caso o Brasil entre na disputa. Então, ou seja, imagine o medo que a China tem disso. Mas a gente vê, além da questão desses países de primeiro mundo, a gente vê também outros países, como o caso da Tailândia e outros países também, Malta e outros de diversos lugares do mundo, o quanto que na economia fez a diferença. Então, essa disputa estava com muito domínio dos Estados Unidos, do Canadá, mas agora se ampliou muito e vem acontecendo isso mensalmente, semanalmente. A gente vê novos lugares, novas autorizações, novas regulamentações acontecendo em novos países, em outros países. E isso tem chamado muita atenção, porque o quanto que a gente falava sobre maconha há 4 anos atrás aqui no Brasil. O que mudou? Como que as coisas mudaram, né? O que a gente vê nos canais de comunicação? Como que as pessoas hoje em dia tratam de outra forma, enxergam de outra forma? Poderia dizer, o jogo virou. Mas, André, a China, por exemplo, eu sei que ela fabrica papel de maconha. Então, quer dizer, lá eles plantam, mas não é para exportar a planta. Eles colocam o valor agregado. Eles plantam, mas eles fabricam os insumos também da plantação deles. E papel, que eu saiba também, eles fazem papel de maconha. Para quem não sabe, você pode fazer papel de maconha, que é muito melhor para a natureza. O eucalipto não é... As grandes produções de eucalipto não são boas para a natureza. Se forem controladas, pequenas, tudo bem, mas essas grandes produções não são boas para a natureza. E o papel de maconha é muito melhor para a natureza, porque em pouco tempo cresce muito mais, dá para fazer muito mais papel. E a China, eu sei que é uma exportadora de papel de maconha. E dizer isso também, quer dizer, além de fabricar, além de plantar, eles fabricam insumos, inclusive para fins medicinais. O que você tem a informar sobre isso, por favor? A gente vê... Está me ouvindo? Então, a gente vê que, inclusive, há uma semana atrás, a notícia que saiu da legalização para uso medicinal na Ucrânia. Isso foi colocado no parlamento da Ucrânia. E o quanto que a gente imagina que o que está acontecendo de forma triste com relação às guerras pode se trazer um melhoramento da questão do solo, que foi degradado por conta das questões das bombas, mas o que pode trazer de recuperação de economia, né? O quanto que vai ser importante a questão de Israel, por exemplo, que também é um exemplo de pesquisa e desenvolvimento de utilização lá. O quanto que Israel é um líder. Esqueci de colocar isso anteriormente, inclusive. Então, a gente vê a Ucrânia como exemplo para resgatar por conta da guerra, e a gente tem que trazer isso para os países que estão sofrendo com a crise climática, como que isso pode servir de exemplo para a gente recuperar, né, as matas, ou seja, como que o mercado não é apenas o consumo, e também o próprio plantio, mesmo que fosse apenas para renovar o solo. O quanto que isso é interessante, né? Que debate amplo a gente tem sobre a maconha. Até esclarecer, em Chernobyl, com o acidente nuclear, a maconha foi usada para a recuperação do solo, no Japão também, e porque a maconha ela necessita de pouca água, ela ajuda na recuperação do solo. Poderia ser usada, inclusive, aqui em Minas Gerais, onde ocorreram, eu não chamo de tragédia, ocorreram crimes mesmo, porque eles sabiam que aquilo podia acontecer, assumiram o risco de produzir o resultado. Para mim, aquilo é crime mesmo, mas isso, inclusive, ainda está em debate. Mas o solo de Brumadinho e todos os locais onde ocorreram os acidentes, aqui, que eu não chamo de acidente, né? Aqui em Minas Gerais, a maconha pode ser usada na recuperação do solo, né?
Eu estou em Santa Teresa, os cachorros não me deixam quieto. Essa questão da mineração, a gente via convencer os mineradores a produzirem cannabis. Uma coisa é o seguinte, uma situação é a seguinte, o Brasil, ele economicamente, ele é um país do agronegócio, do latifúndio, quer dizer, nós somos exportadores de matéria-prima. Falamos isso do chocolate, né? Em regra, nós somos exportadores de matéria-prima. E como era no Pacto Colonial, a gente era obrigado a exportar matéria-prima e proibido de fazer manufaturas do nosso país. Quer dizer, isso é o Brasil colônia e a América Latina toda no mesmo viés. Agora, hoje no Brasil, nem para exportador de maconha, nem para isso nós podemos, né? Agora, eu vejo o seguinte, a gente tem que realmente começar esse debate, porque ele pode acabar desencadeando nisso. Quer dizer, eles vão legalizar a exportação de maconha como matéria-prima e nós aqui no Brasil não poderemos, como acontece em praticamente tudo no Brasil, né? Nós tínhamos aqui, por exemplo, uma empresa de automóveis, né? A Gurgel. Nós tínhamos uma empresa de aviação, a Varig, Panam, né? Nós não temos mais nada disso. Só sobrou a Petrobras. E na maconha, se a gente não começar logo esse debate, isso pode acontecer. Então, essa é uma questão. Qual a plantação que nós queremos no Brasil? Eu luto para que seja pequenas e médias, que a agricultura familiar e que essas plantações, como está acontecendo no Paraguai, com os povos originários, que sejam fabricados em cima das nossas plantações aqui no Brasil, gerando valor agregado para gerar emprego, para que a riqueza fique no Brasil, porque só falta acontecer isso, quer dizer, o agronegócio, de repente, legaliza para o agronegócio, ele vai exportar maconha, eles vão produzir lá fora, fabricar lá fora, produtos de maconha, que você já citou vários, mas vamos lá, cosmético, papel, camisa, óleo para fins medicinais, inclusive até maconha para nós aqui, para nós comprarmos. Como assim? Tudo você falou até que, infelizmente, isso foi proibido pela Anvisa recentemente. Eu acho que infelizmente mesmo, mas acho que só se pode importar maconha in natura, por que nós aqui não podemos plantar a maconha e fornecer? Era isso que estava acontecendo há pouco tempo no Brasil. Quer dizer, só falta isso, a gente agora poder comprar invólucros com nomes americanos, que, como nos Estados Unidos se desenvolveu mais rápido, praticamente uma linguagem em inglês, né? Você tem muito a linguagem em inglês. Então, esse aspecto me preocupa muito. O que você pensa sobre isso, Xará? Olha, isso foi a motivação, inclusive, que aconteceu no Paraguai para ter regulamentado os produtos, porque eles estavam pagando cerca de $300, uma média, por pessoa para fazer a utilização de um produto vindo do exterior. E aí isso chamou atenção. Foi assim que tudo se desenrolou, por causa de uma criança, filha de um político, agora que não vou me recordar o nome, deixa eu ver se eu localizo o nome dele aqui. Mas foi por conta de uma filha do... Deixa eu ver se eu localizo aqui. Enfim, a filha desse político tinha a doença de síndrome de Dravet, e essa utilização da medicação, até você ver uma pessoa como pessoa pública, mesmo assim, isso tocou para que realmente regulamentassem e fizessem a utilização de produzir os produtos no próprio país, que é o que a gente deve fazer isso no Brasil. Eu queria até aproveitar e falar para você que o que a gente quer no Brasil
A gente pode já aproveitar as associações e conseguir regulamentar elas para que, em vez de elas correrem o risco de desaparecerem, que elas sejam incluídas nesse mercado, ou seja, sejam permanecidas, que elas sejam dado a continuidade de todo esse trabalho que é feito há tantos anos, a Cultive, a AMA, enfim, tantas outras, a PEP, a Abrace, Santa Cannabis, enfim. E a gente tem que transformar elas como não apenas um medicamento, fazer a questão do cultivo da utilização de cultura como turismo, que foi o que aconteceu no Paraguai também. A gente já teve pessoas que foram lá para fazer a visitação e conhecer o projeto Hemp Guarani, que foi isso que você colocou, novamente, com os indígenas. Então, a gente pode trazer isso, que inclusive eu conversei, quando tive no acampamento Terra Livre, em Brasília, com os indígenas, com várias tribos, eu conversei com lideranças, conversando com eles de que forma a gente poderia estimular isso, que isso fosse, inclusive, feito com a assessoria das Nações Unidas, que tem a parte das Nações Unidas para o meio ambiente, já que no Brasil essa disputa entre os indígenas e a própria questão do marco temporal, existe essa dificuldade de interlocução entre os povos originários e o governo federal. Eu pensei nessa possibilidade da gente trazer as Nações Unidas para trazer esse exemplo dos indígenas que a gente produzir o que eles precisam para o próprio insumo deles mesmos, isso servir como um projeto mundial. Até os Guajajaras é um povo enorme, né? Mas tem uma parte dos Guajajaras, não sei se são todos, né? Chama maconha de Pitimeté. Agora, Pitimeté. E agora, não deixando de esquecer de colocar também que não só os indígenas, mas também os quilombolas, ou seja, conversamos também com a CONAC e esse projeto também, como você colocou, agricultura familiar, vamos trazer também para os quilombolas, que seja ampliado para eles também. Sim, até no livro de Edson Carneiro, um antropólogo, e o livro de 1970, 60, antropólogo muito conhecido, foi deputado federal pelo Partido Comunista da Bahia. Ele tem um livro chamado Quilombo dos Palmares, onde ele é um livro de estudos, né, antropológicos, sociológicos, onde ele fala que no Quilombo dos Palmares tinha plantação de maconha. O Quilombo dos Palmares foi no século XVI, mais de 100 anos de resistência, né? Quer dizer, uma verdadeira nação. O Quilombo dos Palmares resistiu militarmente com o Zumbi dos Palmares, o mais conhecido, né? Mas lá existia a plantação de maconha até para os negros degredados da África, escravizados no Brasil, e que conseguiram a liberdade no Quilombo dos Palmares para que eles curtissem o banzo, né? Que tem um significado muito amplo, mas para as pessoas terem entendimento que era a saudade da África. Agora, você falou aí do político paraguaio e me lembrou uma frase das associações brasileiras, que é a seguinte: não espere precisar para lutar, né? Não espere precisar para lutar. É uma frase muito ampla, né, das associações no Brasil. Agora, essas associações no Brasil, eu acho que elas estão no aspecto medicinal. Olha, a gente já está quase indo para o final. Tá ótimo papo, sensacional. E dê seu like, hein? Por favor, dê seu like se eu gostei, porque é muito importante a gente fortalecer esse programa que é a Cannabis Brasil na TV 247. Então, você não vê as associações para fins medicinais no Brasil e também as universidades muito avançadas, né, no estudo da maconha para fins medicinais? O que você enxerga nisso aí, André? O avanço, a gente sabe muito bem que acontece nas universidades. Então, as associações fazem esse auxílio do que não existe de cultivo para as universidades. A gente traz associações como fornecedoras de matéria-prima para pesquisa. Aqui no Brasil, a gente é recordista de pesquisa desde os anos 50 e 60. Então, graças ao queridíssimo Elisaldo Carlini, que foi um exemplo no mundo,
que era amigo do doutor Rafael Michula. Então, assim, a gente já tem no Brasil produção muito grande de pesquisa, mas que isso foi ignorado. Então, a gente vê, sim, um fortalecimento, sim, das associações, utilizando essas parcerias com as universidades, que é um trabalho muito bem feito. A gente já pode entender que isso já não tem como se discutir. O fortalecimento desse trabalho, dessas pesquisas, existe e é realmente louvável. A gente precisa colocar isso em questão na mídia. Importantíssimo isso. Agora, quero só lembrar o parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal. Olha, tudo isso eu estou fazendo de cabeça. Se eu errar, o pessoal vai no Google, vai no artigo que eu estou falando aí. Ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Já pensou se a gente unir a América Latina, né, em torno da plantação, fabricação de produtos de maconha, do ouro verde? Ao menos já poderíamos começar aqui no Mercosul, né? Nos 4 países fundadores do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Já seria... Então, isso seria o cumprimento da Constituição da República Federativa do Brasil. Meu irmão, faça suas considerações finais. Muito obrigado. Contigo tem que marcar mais uns 5 programas, porque você é uma das pessoas mais inteiradas de todo esse processo na América Latina e no mundo. André Fajardo, suas considerações finais. Muito obrigado e muito honrado pela sua participação, meu amigo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, da gente poder ter esse bate-papo, que a gente esteja na frente, na linha de frente, como sempre estivemos, nesse avanço da cannabis no Brasil, da maconha no Brasil. E como você falou, na América Latina, a gente tem que ter essa união que foi colocada nos eventos internacionais que o nosso presidente atual participou. Então, a possibilidade da América Latina unindo-se, ser muito potente isso para todos os países da América Latina. E é importante colocar que o Paraguai é como se fosse uma China da América Latina. É a mesma coisa de você pensar que porque a Apple não faz o iPhone nos Estados Unidos, mas na Ásia, mesmo podendo. Então, tem mais ou menos essa relação da economia do Paraguai com a questão dos impostos e tudo mais, e trazer toda essa representatividade do Brasil como interlocutor e líder da América Latina no mundo. Então, esse abraço de trabalho vai ser muito promissor e eu tenho certeza que os outros continentes vão ter muito mais ainda a respeito, porque temos muita história aqui de sofrimento na América Latina que precisamos resgatar, precisamos de restituição histórica, precisamos de valorizar essa riqueza que temos por aqui. Pessoas de tamanha inteligência, uma terra tão produtiva. Então, eu acredito, sim, que estamos mudando esse posicionamento e que vamos ter um futuro cada dia melhor, com todo esse desenvolvimento feito da maneira correta. Agradeço a participação de todos que estiveram aqui acompanhando conosco e o convite do André, e possamos fazer mais vezes esse bate-papo. André Fajardo, muito obrigado. Eu queria terminar mandando para todas e todos um abraço bem apertado.